Criador. E na semana passada falávamos de Deus, Criador de todas as coisas, do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, e hoje vamos nos deter na criação do homem. Então Deus que criou o homem, que é, portanto, a obra mais importante de Deus. O Catecismo diz o seguinte para nós: formastes o homem à vossa imagem e lhe confiastes o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, o seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. Então, a diferença nossa com relação a toda a criação de Deus é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que nós somos imagem de Deus? Enquanto temos uma alma espiritual. Deus é o puro espírito. E, ao nos criar, não só nos deu um corpo material, como Ele deu o corpo para os outros animais, como deu existência para as plantas, para as pedras, mas Deus infundiu em nós uma alma espiritual, onde está a sua semelhança em nós. Portanto, somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus confiou o universo, o mundo, ao nosso cuidado. Isso é muito importante entender. A única criatura, prestem atenção, que Deus quis nesse mundo por si mesma, somos nós. Padre, mas os animais, e as plantas, e as pedras, e os astros, tudo isso Deus criou para nós. Deus criou, por exemplo, por que o planeta Terra está num lugar exato, de distância do Sol, dos outros planetas, para ter aqui o clima, a temperatura, tem a atmosfera. Tudo Deus colocou para possibilitar a viabilidade da vida do ser humano. E tudo que há serve a nós, porque só nós temos consciência e sabemos o porquê das coisas. As demais criaturas não sabem por que fazem as coisas, nós sabemos. Então, Deus criou o universo e colocou para ser administrado, cuidado por nós. Agora vem o mais importante. Só que Deus nos criou para Ele. Nós não somos absolutos. Nós cuidamos do mundo, mas respeitando aquilo que Deus colocou na lei da natureza para conduzir a criação. Então o homem, ele foi predestinado para reproduzir a imagem do Filho de Deus feito homem. Jesus é a imagem do Deus invisível, para que Cristo seja o primogênito de uma multidão de irmãos e irmãs. Nosso Senhor, Ele, quando criou o mundo, já tinha esse projeto, sabia muito bem tudo o que ia acontecer e já tinha esse projeto de mandar o seu próprio Filho que salvaria a humanidade. Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, Ele é o homem perfeito. Por isso, Ele é o nosso modelo. Para que nós possamos atingir a plenitude de sermos humanos, temos que nos espelhar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, que é o Deus feito homem. O homem, ele é uma unidade de corpo e alma. A doutrina da fé afirma que a alma espiritual e imortal, ela foi criada de modo imediato por Deus. Muito importante também nós entendermos a nossa condição. Nós, como seres humanos, nós somos uma criatura composta. Nós temos o corpo, pelo qual nós somos semelhantes aos demais animais, mas temos aquilo que nos faz humanos, que é a alma. O homem não é só corpo, por isso que o homem não deve viver só para esse mundo aqui de baixo. O homem, ele vive aqui, cuida da vida desse mundo, cuida da sua saúde, nós seres humanos, só que nós temos uma alma imortal, espiritual, e isso é o mais importante de nós, que depois que passar essa vida temporária, essa vida provisória, a nossa alma é destinada a uma vida definitiva, sem fim e imortal. Então, por isso que nós não podemos tomar atitudes que não sejam competentes, que não sejam coerentes com a nossa realidade. Por isso que o ser humano, ele não pode viver somente para as coisas da terra, porque ele não é somente animal, não é? Nós temos mais valor. Por isso nós vivemos aqui nesse mundo, mas sabendo que a nossa principal dimensão, a nossa principal realidade é a nossa alma espiritual e imortal. E por isso, a nossa alma espiritual e imortal, ela é criada por Deus. A única criação
que Deus continua realizando é a criação da alma humana. O nosso corpo, nós o recebemos de nossos pais pela geração. Mas na hora que somos gerados por nossos pais, nesse momento Deus cria e Deus infunde em nós uma alma espiritual, imortal, à sua imagem e semelhança. E Deus, no início, como lembra o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27, Ele não criou o homem solitário. Deus os criou homem e mulher. E a sociedade, essa união do homem e da mulher, que é o matrimônio, realiza a primeira forma de comunhão entre as pessoas. Quando Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, Deus criou o homem capaz de conhecer e capaz de amar. Deus, Ele é a própria sabedoria, Deus, Ele é o sumo bem. Por isso, ao criar o homem capaz de amar, era necessário que Deus criasse alguém para que o ser humano amasse. Por isso, então, o homem não é uma ideia abstrata. O ser humano, como Deus o criou, e na realidade como ele existe como homem e existe como mulher. Não existe um ser humano que não seja ou homem ou mulher. Querem inventar teorias de gêneros, ideologias estranhas, que são totalmente anticientíficas e antinaturais. É só você ver a biologia e a ciência que você já percebe. Então, preste atenção. Por que Deus fez assim? Fez o ser humano e os criou homem e mulher. Por quê? Justamente para que, embora os dois sejam ser humano, sejam os dois imagem de Deus, tenham os dois a mesma dignidade de pessoa humana, porque são pessoas humanas, no entanto, a existência concreta do ser humano, ela se dá ou como masculina, como homem, ou como feminina, como mulher, para que haja uma complementariedade que possibilite uma entrega total de vida de um para o outro. E assim, essa primeira união do homem e da mulher é que possibilita a geração dos filhos e que possibilita, portanto, a humanidade. Portanto, é a primeira forma de união de pessoas e a base de toda a sociedade que nasce, não é, da família, da união do homem e da mulher. A Bíblia nos diz que quando Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva, Deus os criou num estado de santidade, chamado estado de justiça original. A palavra justiça na Bíblia quer dizer santidade. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os colocou num paraíso, um lugar maravilhoso, e lá Deus os dotou de todos os dons, não só da perfeição dos dons naturais, mas Deus também deu para eles dons préternaturais que são comuns aos anjos. Então, o homem e a mulher, por exemplo, tinham o dom da impassibilidade, não iam sofrer. Tinham também o dom da ciência infusa, não haveria dificuldade de aprendizado. Na medida que as pessoas se desenvolviam, automaticamente iam tendo uma luz de Deus para aprenderem as coisas, e tinham o dom da imortalidade. Pelo projeto de Deus, o ser humano, depois de uma vida feliz nesse mundo, sem morte, ia direto para o céu. Esse era o projeto de Deus, que o pecado, vamos ver depois, transtornou. E o mais importante, o homem e a mulher já foram criados na graça de Deus. Portanto, já foram criados como filhos de Deus. Então, esse é o grande estado da justiça original. E dessa amizade deles com Deus é que derivava a sua felicidade lá no paraíso. Então, portanto, aqui está o que nos diz o catecismo de Deus Criador e, de modo todo especial, Deus Criador do homem, do ser humano. E o catecismo lembra também, para que Deus criou o homem? Nós vimos, não é? Criou a sua imagem e semelhança para que o homem pudesse cuidar da natureza, mas ao mesmo tempo submisso a Deus. E Deus criou o homem sobretudo para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo nesse mundo e depois ser feliz para sempre com Deus no céu. Então, meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.